Fazendo de conta que uma aula nova, mas é a mesma aula, né? Vamos falar da força de atrito. A força de atrito, gente, ela tem um problema. E o problema da força de atrito é a força normal. Então, para a gente calcular o atrito, a gente precisa saber a normal entre os corpos. E aqui eu vou comentar com vocês primeiro, eu vou fechar rapidinho meu programa aqui e abrir de novo, porque ele estava dando uma travadinha. Então, é o tempo de abrir e fechar aqui já... Pronto, ele já fica liso de novo, beleza. A força de atrito, ela depende da normal. Só que a gente vai ter que primeiro classificar essa força de atrito em relação à natureza dela. Então vamos tentar entender o que é a força de atrito primeiro. Eu vou fazer aqui duas abordagens, tá? A abordagem, vamos dizer assim, macroscópica. Deixa eu colocar de outra cor aqui. Macroscópica. Eita, nós. Macroscópica. Que letra horrível. E a microscópica. Microscópica. Peraí. Eita, pagou demais. Cópica. Tá bom. Então vamos entender aqui o que está acontecendo. Pensando na macroscópica, nessa abordagem, que é a mais comum no primeiro ano, tá? Então, vou colocar só macro, que fica mais fácil para digitar, para eu escrever aqui. Então, pensando na macroscópica, a força de atrito é uma força de contato. Tá? Uma força de contato. Ou seja, é uma força que só ocorre quando objetos estão em contato. Se você pegar a sua mão e colocar uma perto da outra... Peraí que chegou mais alguém. Mas, ó, e chacoalha aqui, certo? Com uma certa distância, uma mão não está atritando com a outra. Tá? Não adianta nada. Agora, se você encostar as duas mãos, você tem o atrito. Então, é uma força que depende do contato dos corpos. Seja o contato com o ar, porque você tem o atrito com o ar também, que já estava andando de carro e colocou a mãozona para fora e fez assim, sabe? Já viu que você tem aquele atrito ali, né? Você sente o vento, que é o atrito. Então, é uma força de contato. Por que ela acontece? Essa força, analisando desta maneira, ela acontece pela rugosidade dos corpos. Todo corpo tem irregularidades. Todo objeto tem irregularidades. Ah, professor, o vidro aqui de casa é liso, hein? Ah, é liso. Não, jovem, todo corpo tem irregularidades. Mais ou menos todo corpo tem. Então, todo objeto tem. Então, quando você tem um objeto, por exemplo... Deixa eu fazer o que seria a superfície aqui. Não, com esse aqui. Então, a superfície está aqui, tá? Eu estou dando um zoom gigante nessa superfície. Aqui eu tenho ela irregular. Tá? Então, aqui, bonitinho. Aqui eu tenho a superfície. E eu tenho um objeto colocado em cima. E o objeto também é irregular. A superfície é irregular e o objeto é irregular. Então, vamos pegar uma outra cor para o objeto aqui. Vamos ver que cor que vai ser o objeto. Azul. Então, temos nosso objeto feliz e contente aqui em cima dessa superfície. Ele também tem lá a sua irregularidade. Então, deixa eu colocar aqui assim já. Então, aqui é um zoom, apesar de ser um macroscópico, tá? Eu estou pensando num zoom ali bem grande, você está vendo de perto. Vocês vão entender porque que depois o microscópico ainda é mais aproximado do que isso. Qual que é a diferença? Então, temos aqui o objeto. Quando você tenta movimentar um desses corpos, por exemplo, o objeto para a direita, se eu tento deslizar esse objeto para a direita, então deixa eu pegar aqui, se eu tento deslizar ele aqui, deslizar,
Tá? O que que acontece? Essas irregularidades, elas vão batendo uma na outra, vai se atritando, literalmente elas vão se atritando, tá? Elas vão batendo ali como se você pegasse uma faca e passasse no pão, sei lá, qualquer coisa assim. Não, na verdade, o atrito também está envolvido ali. Então, você tem irregularidades passando num sentido, ranhuras num sentido, e outras paradas ali que estão acabando fazendo um movimento relativo no sentido oposto. Então, se você tenta deslizar para a direita, você vai encontrar uma resistência. Esta resistência é a força de atrito. Então, aqui eu tenho uma... Meu Deus. Deixa eu usar aqui, que aqui fica mais complicado fazer a setinha. Pronto. Aqui eu tenho a força de atrito, FAT, tá? Responsabilidade, consequência da rugosidade dos corpos. Se o corpo fica algum tempo parado nessa superfície, esse formato dele acaba meio que se encaixando com o da superfície. Tá? Essas irregularidades elas começam a se encaixar. Quem já deixou o braço, não sei como vocês estão vendo a aula aí, se é na mesa, alguns eu consigo perceber, mas outros não. Se você ficar muito tempo com o braço apoiado no mesmo lugar, que tem uma quina, na hora que você levanta, tem a marca da quina. Ou quando você acorda, daquela levantada, tá a marca da dobra do travesseiro assim na cara, sabe? Então, essas marcas é a superfície, o objeto se acomodando na superfície. Por mais rígido que o objeto seja, ele se acomoda depois de um tempo. Nessa escala, assim, bem no zoom ali, bem perto. Ainda sendo macroscópico, bem no zoomzinho, eles dão uma aproximada, eles vão acabar se encostando mais, vão ficar mais encaixados. Então, na hora que você vai tentar colocar o sistema em movimento, você tem mais dificuldade ainda. E aí a gente vai diferenciar dois tipos de atrito. O atrito estático, deixa eu ver qual que eu usei aqui. O atrito estático, que é quando o corpo está parado em relação ao outro. E o atrito dinâmico ou cinético. Dinâmico ou cinético, tá? E aí sempre o atrito estático ele é maior que o atrito dinâmico. A não ser que ele fale que considera igual, tá? Mas aí ele tá falando que tem um tipo de atrito só. Por que acontece essa diferenciação? Pela acomodação do objeto, pelo ele tomar a forma da superfície. Tá? A superfície vai ali, você tem um contato, ele vai se modelando e ele encaixa bem, ele fica bem encaixadinho. E aí na hora que você tem que movimentar esse objeto, você tem que desencaixar ele de todos os pedaços, tá? De todas essas ranhuras. Isso é uma visão, assim, simplificada do negócio. Tá? Não é, nossa, professor, mas tá meio complicado. Não, tudo bem, o conceito é meio complicado, mas é uma simplificação. Tá? Tanto é que o que a gente considera mais correto é a próxima, que é a microscópica. Então, essa diferença de atrito ocorre pela acomodação. Deixa eu ver se não está cortando aqui, tá. Acomodação, vou colocar aqui, ó. Acomodação. Então, é isso que faz, oh meu Deus, é isso que faz ter uma diferença desses atritos. Depois, como calcula atrito, a gente vê, tá, em outro momento, não é o ponto agora. E no macroscópico, não, esse é no macroscópico, e no microscópico, qual que é a situação do microscópico? Do microscópico, como eu sou bem do preguiçoso, eu vou fazer o seguinte, eu vou copiar meu desenho e vou só copiar ele do lado. Deixa eu botar um Ctrl+C, Ctrl+V aqui, que aí eu me poupo de desenhar tudo isso de novo, né? Então eu vou dar uma diminuída no serviço aqui, tá? Eu devia ter diminuído aquele lá também. Então, pera aí, vamos fazer o seguinte. Eu vou dar uma diminuída só no desenho aqui, gente, pera aí. Pra caber os dois um lado do outro, pra não ter que... Apaga, filho. Ele não apaga? Pera aí, deixa eu ver se eu consigo fazer aqui o... não vai dar. Vai daquele jeito mesmo. Vai ficar um pouco menor o outro lado lá, mas é o que tem. Então, vou dar uma diminuída aqui no serviço.
tá? No microscópico, tá aqui. Deixa eu puxar mais pro lado, que cabe mais aqui. Ai, filho. Não, pro outro lado. Pera aí que eu tô apanhando pro negócio que a gente aí. Eita, nós. Eita, aqui tá bom. Eita. Aí, pronto. Vai ficar aqui. Pronto. Então, vou apagar aqui esse rolezinho. Micro. Agora estou falando do microscópio. Agora eu vou apagar tudo, né? Só para não ter que desenhar de novo. Então, microscópico. O que acontece no caso microscópico? No microscópico, a gente considera que a força de atrito é uma força de distância. Ô, professor! Ou de campo. Como que ela pode ser uma força de contato, que precisa do contato, e uma força de distância ao mesmo tempo? Depende do jeito que você está analisando, tá? Então aqui eu tenho uma força de campo, tá? Ou uma força de distância, que age mesmo sem o contato. Aí você fala, professor, mas não. Aí já não faz mais sentido. Porque se eu não tenho contato entre os corpos, eu não tenho atrito. Mas você vai entender onde que eu quero chegar. Toda matéria é feita de átomos. E todos os átomos têm a configuração parecida. Um núcleo com próton e nêutrons, caso tenha nêutrons, e os elétrons pelo lado de fora. Então eu vou considerar aqui só os elétrons, para ficar mais fácil. No objeto, eu tenho elétrons. Então eu vou colocar aqui uns risquinhos vermelhos para simbolizar os elétrons do objeto. Tá? Seriam os elétrons mais afastados ali que a gente tem. Tá? No finalzinho do azul. É que eu não vou colocar muito na borda, senão fica ruim para enxergar. E de amarelo, eu vou fazer os elétrons da superfície. Tá bom? O que acontece? Quando você aproxima os dois objetos e deixa eles parados, tá? Esses elétrons se repelem, tá? Essas camadas eletrônicas se repelem, e um objeto não entra dentro do outro, a não ser que a resistência da estrutura do objeto de baixo ou do de cima seja muito pequena e você tem um corte, né? Cortar isso é você romper essas ligações entre que existem ali no objeto ou na superfície. Quando você tenta movimentar esse objeto aqui, o que vai acontecer? Um elétron está indo na direção do outro. Eu vou pegar um par aqui para vocês entenderem. Nessa situação, esses elétrons aqui, ó, estavam em equilíbrio, estava parado. Quando eu tento movimentar esse sistema, o que eu tenho aqui? Eu tenho um elétron em cima e um elétron embaixo, tá? Com uma certa distância aqui. O elétron de cima, eu estou tentando movimentar ele para cá, tá? Isso acontece com todos ali em cima. Eu estou pensando num só. Só que cargas opostas se repelem, não é? Então, cargas opostas se repelem. A gente falei, maior bobeira. Cargas iguais se repelem. Cargas negativas, como tem o mesmo sinal, se repelem. Então, este elétron de cima ele é repelido pelo elétron de baixo, que é uma força elétrica, tá? E aqui também acontece a mesma coisa, né? Ação e reação. Só que embaixo não me interessa, não. Esta força elétrica, olha que interessante. Se eu decompor essa força elétrica, talvez vocês não seja interessante, mas é interessante. Eu tenho uma componente vertical e eu tenho uma componente horizontal. Para cá. E aí que a coisa fica legal. Por que fica legal? Tá vendo essas duas componentes? A componente para cima é a normal. E a componente para trás aqui é a força de atrito. Então, o fato da matéria ser feita de elétrons, quando você tenta movimentar um em cima do outro ali, essa força de repulsão, ela gera dois efeitos. Um, a gente observa como normal, que são os elétrons não conseguindo, uma camada de elétrons não conseguindo entrar na camada de baixo, atravessar. E a outra é uma força de repulsão para trás, porque esses elétrons estão tentando se aproximar de uma certa maneira, e eles têm a mesma carga, eles vão se repelir. Então, no final das contas, por essa análise, a força de atrito é uma força de campo, porque ela não depende do contato, ela depende das cargas elétricas. O que realmente está acontecendo ali
são as cargas elétricas interagindo. Então, a força na análise microscópica é uma força elétrica. E isso a gente chama de força fundamental. A elétrica é uma das forças fundamentais da natureza. Existem 4 forças fundamentais. Tem uma que vocês nem estudam no ensino médio, que é a força... 2, na verdade. Tá? Mas que vocês estudam a força gravitacional, mais ou menos, tá? Que não é bem uma força, mas é um assunto para outro momento. E a força elétrica. Então, existe o atrito porque as coisas são feitas de átomos. E quando você vai movimentar, essa repulsão vai fazer com que eles tenham esse movimento relativo vai ter uma repulsão e você tem um atrito. Professor, qual dos dois eu vou ter que usar? Tá? Tanto faz. Tanto faz, porque na prática, essa coisa que eu coloquei aqui embaixo, que o atrito estático é marcodinâmico, aqui continua sendo verdadeira. Tá? Você continua usando essa mesma filosofia, que o atrito estático é marcodinâmico. Você pode usar qualquer uma das duas. O jeito de calcular vai ser o mesmo depois. Tá? Você só tem que entender como que você vai explicar isso. Se o exercício for perguntar para vocês, a força de atrito é uma força de contato, você falar, sim, é uma força de contato pela rugosidade dos corpos. A força de atrito é uma força de campo que age com a distância, que não precisa de contato? Sim, se você justificar que é uma força elétrica. Qual que é o mais comum? O mais comum, pensando no primeiro ano, é a força macro. Tá? Pensando no macroscópico. Lembra da borracha, quando você passa a borracha no papel, tá? A aspereza dela, a rugosidade dela faz com que ela fique ali, seja atritada e perca uma parte da quantidade de borracha que fica ali espalhada no papel. Se você vai explicar pelo micro, você tem que usar a força elétrica. Professor, pode perguntar. Alguém perguntou aí alguma coisa? Bom, qualquer coisa é só pergunta aí, gente. Qual dos dois é mais correto? O do micro, tá? A força elétrica, considerar a força de atrito como uma força elétrica fisicamente está mais correto. Mas a gente vai usar mais o da esquerda, mas fica aqui as duas explicações, porque tem na apostila também as duas. Então, qualquer uma das abordagens serve, tá? Mas a mais comum para primeiro ano do ensino médio é a abordagem macro, tá? Macroscópica. Então, é isso que a gente considera que é a força de atrito. Não estou preocupado nesse momento, na próxima aula sim, mas não nesse momento em calcular nem nada, tá? Pensa na rugosidade, pensa na força elétrica, tenta digerir isso com o tempo, tá? Porque na próxima aula a gente vai ver como calcula, quais são as variáveis, o que vai aumentar o atrito, o que vai diminuir o atrito, tá bom? Mas tenta digerir essa ideia, pensa um pouco. Quando você bate a mão na parede, você não está tendo uma força de contato no final das contas. Você não está nem encostando na parede. Professor, aí você tá loucão. O que tem no teu café? Você tá loucão? Eu tô encosto na parede, eu sinto a parede. Você não sente a parede. Você não sente a parede. O que acontece com você quando você encosta a mão na parede é a mesma coisa quando você aproxima um ímã de outro com o mesmo polo, eles se repelem. Só que isso acontece numa escala muito pequena que você não percebe. Você não bate na parede. Os elétrons da sua mão se aproximam o máximo que dá dos elétrons da parede, mas eles não entram em contato. O que você percebe, o que você sente é uma força elétrica. Não é uma força que a gente chama de força normal para simplificar, para ficar mais fácil de resolver problemas. É uma força elétrica. A mesma coisa é o atrito, tá? Então, dizem, né, que se a gente tivesse que... Se todo o conhecimento da humanidade fosse apagado, o conhecimento, eu digo, das ciências biológicas e exatas, da natureza, né? E a gente tivesse que guardar uma informação para uma próxima geração, é que o mundo é feito de átomos, as coisas são feitas de átomos. Essa é a informação mais importante que o ser humano já descobriu. Todo o resto vem da matéria, e a matéria é feita de átomos. Então, assim, é esse conceito. Tentem digerir isso até, sei lá, quando vai ser a nossa próxima... até uma próxima aula hoje, mas até vocês quiserem tirar alguma dúvida sobre esse assunto,
E aí na próxima aula hoje a gente vai ver como calcular a força de atrito. A fórmula é facinho, ela tem fórmula, não é igual a normal, tá? Ela tem uma fórmula, apesar que a normal tá lá no meio da fórmula também. É bem tranquilinho de calcular, não é muito difícil, é um conteúdo bem de boa, tá bom? Mas são essas as duas abordagens do atrito. Só para eu fechar, percebam que eu tentei deslizar a caixa para a direita e o atrito foi para a esquerda. O atrito é contrário à tendência de deslizamento. A caixa estava indo para a direita, a caixa eu falei caixa, mas é um objeto. A caixa está deslizando para a direita, o atrito é para a esquerda. Professor, então o atrito é sempre o contrário ao movimento? Não. Quando você está andando, o atrito é a favor do movimento. O seu pé tenta deslizar para trás, ele não consegue porque tem atrito, o atrito te joga para frente. Então nem sempre o atrito é contrário ao movimento. O atrito, você vê que eu estou com a caneta invertida aqui. O atrito é sempre contrário, tá? É oposta à força de atrito à tendência de deslizamento. Deixa eu ver se não vai cortar ali. Não vai. Deslizamento. Tá, isso aqui é extremamente importante. Deixa eu até colocar aqui de outra cor embaixo. Uma cor que eu não tenho usado tanto. Vamos ver, verde, azul, esse aqui. Então, tá bom? Pessoal, alguma dúvida? 2 aulas seguidas é puxadinho, né? Mas acho que semana que vem acho que ela é gravada, né? Já dá uma aliviada um pouco. Vocês querem perguntar alguma coisa do conceito aqui, alguma coisa de outras coisas de física? Temos 2 minutos aí pra... Querem copiar nesse tempo? Querem ficar de boa? Querem dar uma cambalhota? A galera tá batendo papo paralelo aqui a aula, né? Com o WhatsApp web aberto, dá pra ver daqui. Tá bom, importante ser feliz, gente. Importante estar na aula. Nenhuma dúvida? Tudo cegadão? Ô, louco. Professor, qual a fórmula... Hã? G3X? Eu não entendi, jovem. Entendi, jovem. Deixa eu achar meu mouse aqui, que meu mouse tá perdido. Achei. Desconheço, jovem. Não sei nem que fórmula é essa. G3X. Não sei o que é essa fórmula, não. G3X. Do Gaules? Hã? Não entendi, jovem. Ah, não é da sala? Ah, agora que eu vi aqui. Ah, sempre tem uns palhaços. Gente, tem gente que não tem o que fazer da vida, né? Mas é isso aí. Acabou nossa aula. 1 minutinho. E qualquer dúvida, na próxima aula hoje nós tiramos daqui a pouco, que é às 10h50, tá bom? Então nos vemos lá, pessoal. Até mais. Tchau, professor. Falou, deixa eu parar para gravar aqui.